E nós estamos aqui de novo para a gente começar um novo bate-papo pessoal com o Thiago Elton. Foi super bacana, não foi? Pois é, e agora a gente vai falar com a Mariana Rosa. E a Mariana Rosa já está chegando aqui. Deixa eu puxar a Mariana. Coincidência, hoje nós tivemos aqui na nossa dobradinha de lives dois mineiros, diretamente de Belzonte. Primeiro, Thiago Elton, e Oi, agora, Mariana Rosa, a mãe da Alice. Seja muito bem-vinda, Mariana. obrigada, Tatiana. Boa noite. Boa noite, Mariana. Olha, você viu que o Thiago já fez o spoiler, né? Eu vi, olha, fiquei pensando, gente, que treta que eu me meti fazer live com a Tatiana depois do Thiago. Eu acho que eu tô mais ou menos enrolada, né? Mas vamos lá, vamos lá. Tô bem Olha, enrolada. olha só, Mariana, a gente estava falando das tretas, né? E a gente conversou sobre tretas no transporte público, na educação inclusiva, e a gente falou do ambiente de trabalho, todas as dificuldades que a pessoa com deficiência, a ela sempre passa, né? Porque treta é sinônimo de confusão. E a gente estava falando das confusões que acontecem aí no métier da pessoa com deficiência. Mariana, já que a gente está aqui, eu não vou te apresentar. Você vai se apresentar, porque eu tenho certeza que muita gente que vai nos assistir te conhece, mas algumas não. Então, por favor, se apresente, mãe da Alice. Isso. Gente, então boa noite. Eu brinquei com a Tatiana, falei, olha, quando chegar a minha vez, eu quero ver se você já vai estar falando mineirês, né? Porque dois mineiros seguidos, a gente já está engatando o mineirês aqui. Mas então eu sou mineira, assim como o Thiago, que falou antes, eu sou de Belo Horizonte, eu sou jornalista, sou militante pelos direitos da pessoa com deficiência, sou mãe da Alice, como a Tatiana falou, e hoje também sou mulher com deficiência. Há mais ou menos um ano eu me tornei uma mulher com deficiência, sou uma pessoa de baixa visão. Não tenho visão de um olho e tenho 40% da visão do outro olho, em razão de descolamento de retina. Então, dessas coisas, né, que a gente não imagina que vão acontecer e E acontecem. acontece, né, Mariana? Todos nós, né, estamos sujeitos a isso. Inclusive, com sorte, um dia todos nós teremos deficiência, né? Se envelhecermos, que o contrário disso é a gente Vai popula, acontecer, vai então tem que acontecer, chegar né? lá, né? E aí é isso, esses são meus créditos. E sou amiga da Tatiana, que é o meu principal predicado aqui hoje. Olha só, gente, eu convidei a Mariana aqui hoje para a gente falar sobre cuidados com a pessoa com deficiência. Gente, até onde vão esses cuidados a ponto dele não virar controle? A pessoa com deficiência, ela deve ser controlada? Esse cuidado, até onde ele vai? E a gente tem que utilizar da ética para fazer um julgamento aqui. Mariana, fala um pouquinho aqui para gente sobre esse liame tão estreitinho entre o cuidado e o controle, porque às vezes a pessoa ela cuida tanto da outra que ela não percebe que ela está sufocando, que ela está prejudicando, que ela está cerceando a outra, né? Até onde vai isso? Ótimo. Eu adoro que vem com palavra de advogado, né? O liame. Adoro. Tô me achando. Mas, gente, ó, antes de eu falar isso, eu queria só fazer uma breve introdução, porque às vezes a gente pensa assim, quem é que cuida e quem é que é cuidado? Quem é que precisa de cuidado, né? A Sim. gente discutia aqui sobre cuidado. E eu acho que seria legal a gente fazer esse exercício, começar daí, né? Quem são as pessoas que precisam de cuidado no mundo? E se a gente pensar, por exemplo, que hoje todo mundo acordou e se alimentou, comeu uma fruta, um cereal, comer um legume, um arroz, um feijão, seja lá o que for, enfim, comer alguma coisa, né? Essa alguma coisa existiu na nossa mesa porque um agricultor plantou, né? Alguém foi lá, plantou o que precisava e veio o intermediário, colheu, comprou desse agricultor, colocou no supermercado e a gente foi lá e comprou, né? Então, tem uma cadeia de interdependência aí, né? Que a gente parece que não, parece que a gente é independente, mas quando a gente vai olhar com lupa,
Nós todos estamos ligados a cadeias de interdependência, a cadeias de cuidados mútuos, né? Para que essa sociedade funcione, para que a gente esteja aqui. E, inclusive, nós, né? Eu, Tatiana, nós que estamos aqui agora, todos, se estamos aqui, é porque fomos cuidados. Em algum momento da nossa vida, né? Fomos mais ou menos cuidados e seguimos sendo cuidados. Do contrário, a gente não estaria aqui, né? A vida só se sustenta pelo cuidado. A gente só chega na idade adulta quando a gente é cuidado. E esse cuidado não se distribui de maneira uniforme. Então, a primeira coisa é a gente pensar, todas as pessoas, todo mundo que é gente, que é humano, precisa de cuidado para existir. Não existe vida sem cuidado. Mas existem níveis diferentes de exigência de cuidado. Não só em relação às pessoas, mas em relação às fases da vida. Então, um bebê precisa de um nível de cuidado diferente do que uma criança de 7 anos, diferente do que um adolescente, do que uma pessoa na fase adulta. Né? Um idoso precisa de um nível de cuidado diferente do que ele precisava quando ele tinha 30 anos. Então, varia no decorrer da vida e também varia de acordo com as condições do nosso corpo, com as limitações, com as possibilidades que temos. Dito isso, eu gosto de falar isso para a gente, de quebra, já desmitificar, né? Quebrar esse tabu de que é só a pessoa com deficiência que precisa de cuidado. Não, todos nós Exatamente, Mariana, muito bem colocado. Muito bem colocado. Todos nós precisamos. As pessoas com deficiência precisam de um tipo de cuidado, às vezes, de uma intermediação, de uma mediação, de uma tecnologia, enfim, precisam de acessórios algumas vezes. E aí, como isso não é tão comum ainda, né? A gente às vezes tende a achar que isso é único, que isso acontece conosco, mas isso não é verdade. Aí sim, chegando então na sua pergunta, né, Tatiana? E quando é que a gente sabe que esse cuidado excedeu o seu limite e virou controle do outro, né? O principal, o limiar disso está na perspectiva da autonomia da pessoa, né? Todos nós somos sujeitos de autonomia, sujeitos autônomos. O que isso quer dizer? Todos nós temos capacidade de decidir. Não importa se a gente fala, se a gente não fala, se a gente anda, se a gente não anda, se a gente tem ou não tem uma parte do corpo, se a gente tem uma deficiência intelectual, se não tem. Não importa. Todos nós, de algum modo, podemos decidir, tomar decisões. Até um bebê toma decisão, né? Se ele quer mamar, se ele não quer mamar. Então, isso é autonomia. O cuidado vira controle quando a gente nega a possibilidade de autonomia a quem é cuidado. Quando a gente nega a possibilidade dele escolher, né? Dele continuar exercendo o poder e o controle sobre a própria vida, né? Essa capacidade que não pode ser negada aí. Esses dias eu estava lendo uma pesquisa que foi feita com pessoas de vários lugares do mundo, mas principalmente da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Austrália e da Nova Zelândia. E eram pessoas que diziam que se sentiam mais confortáveis quando os cuidadores eram remunerados. E nesses lugares, o cuidador é pago pelo Estado, né? Ele é garantido pelo Estado. E elas diziam, eu me sinto melhor assim, porque eu não me sinto devedor de gratidão, eu não me sinto devedor de um favor, eu não me sinto um fardo para outra pessoa, porque o tempo todo eu preciso que ela medie algo para mim. Né? Então, isso, e aí eles diziam assim, então é o seguinte, a maior parte dessas pessoas tinham impedimentos físicos, né? Ou não anda, enfim. E aí elas diziam assim, então é o seguinte, eu contrato alguém para andar para mim, para ser minhas pernas e meus braços, mas pensar não, pensar eu não delego para ninguém. Pensar a minha autonomia é minha. É minha. E é exatamente isso, esse limite que a gente tem que estar atento. Agora falando no lugar de cuidadores que nós somos, né, Tatiana? Cuidadoras. Esse limite a gente tem que estar atento, porque é muito fácil a gente avançar esse limite a depender da condição do outro. Se é um outro que não fala, se é um outro que é uma criança, se é um outro que se expressa de maneiras que a gente não consegue entender, a gente muitas vezes avança e sai fazendo pela pessoa e não com a pessoa, né? E aí a gente está controlando. E a gente, quando controla o outro, a gente está ferindo a dignidade do outro, ferindo a autonomia. E o tal do eu acho que ele gosta é assim.
Não, Pois, ou pior, Mariana, quando diz, eu tenho certeza que ele prefere assim, ao invés de perguntar. exatamente, ao invés de perguntar. E aí a gente naturaliza isso. Então não pergunta e ninguém vai perguntar, né? Ninguém vai se dirigir a essa pessoa, pois nem os próprios cuidadores se dirigem a ela para qualquer coisa. Você acha que se ele sair à rua, alguém vai falar alguma coisa com essa pessoa? Não vai, né? Fica naturalizado que ela não é um sujeito, que ela é um objeto na mão de alguém que Mariana, decide por a, ela. a Lúcia está falando aqui o seguinte, que há uma imensa confusão entre os conceitos de autonomia e independência. Realmente, grande Sim. parte das pessoas fazem. Fala pra gente um pouquinho sobre a diferença entre autonomia e independência. Falo, ótimo, esse comentário é excelente. Independência não existe, gente. Começa disso. Independência não existe. Nenhum de nós é independente. A independência é uma falácia, né? Todos nós somos interdependentes. Estamos conectados uns aos outros. A partir de uma... Interdependentes, gente. Guarda essa palavra. Todos nós, né? Então não existe. A gente só seria independente se a gente vivesse isolado numa ilha, né? Mesmo assim, sem comer nada, sem comer água, sem beber água de coco que cai do coco, sem buscar nada, não pode fazer nada, não fica ali, né? Então, independente é só quem está morto mesmo, está vivo, está vivendo, está no mundo, está na vida em sociedade. Isso significa interdepender, depender das outras pessoas, de outros serviços, de alguém que está fazendo alguma coisa para que a gente possa estar aqui hoje. Então, não estamos falando de independência justamente porque esse é um conceito falacioso, é um conceito que nos leva a acreditar em algo que não vai ser possível, nem para as pessoas com deficiência, nem para ninguém. Para ninguém. Nem eu, nem você, né, Tatiana? Eu, Não. com a minha condição de baixa visão, não sou independente e isso já é mais óbvio. Eu dependo de lupa, de apoio de mão, eventualmente de leitor de tela, né? Uma série de apoios. Minha filha também, é claramente dependente. Tem a cadeira de rodas, precisa de mim para mediar, mas você também é, né? As pessoas que estão nos assistindo aqui, não sei quais são as condições de cada um, mas também são, nós somos dependentes. O que varia é o nível de dependência de cada um. Isso não é uniforme. Uns dependem mais, outros dependem menos, mas todos dependemos. E o que vai fazer com que uma pessoa possa ter mais ou menos autonomia não é a condição do seu corpo. Não é se ela tem mais ou menos impedimentos, mas é a estrutura social, econômica e política que é oferecida a ela, né? Então, Sensacional. se a gente mora num país em que o cuidado é garantido como política pública, em que as tecnologias são acessíveis, em que há acessibilidade, essa pessoa vai exercer a sua autonomia de um modo muito diferente do que o que a gente conhece aqui. Olha só, o Álvaro está aqui, né? E ele está falando aqui, ó. Até os eremitérios, o que é isso aqui, Álvaro? São interdependentes. Embora eles não percebam isso. Eremitérios? O que será isso? Eu não O sei. que é os eremitérios, Álvaro? Explica para nós. Pegou, tá vendo? Eu tô dependente de óculos já, na vista Tá vendo? cansada, Mariana. E sabe, Tatiana, isso da gente depender de cuidado, né? E de muitas vezes esse lugar de quem cuida, seu lugar também de alguém da própria família, né? A mãe, o pai, às vezes o marido, a esposa, um irmão. Quando isso acontece, às vezes isso vira uma tensão no relacionamento, Sim. porque eu sou o marido, a esposa, a mãe, o pai, e ao mesmo tempo eu sou a pessoa que tem que garantir o cuidado essencial para essa outra pessoa. Então, assim, a gente não pode nem brigar, porque se a gente brigar, como é que depois eu te peço para me ajudar a ir no banheiro? Olha só a situação da pessoa. Ela acaba se sentindo presa numa situação. Exatamente. Eu não posso discordar do meu irmão, porque é o meu irmão que me leva lá fora para eu tomar um sol. E tomar o sol é a melhor parte do meu dia. Exatamente, Tatiana. Essa palavra que você usou, presa, aparece muito nesse estudo que eu mencionei. É uma palavra que as pessoas falam, eu me sinto preso. Quando Isso é muito triste, é Mariana. muito triste.
né? Então, é importante a gente estar atento a isso, porque nas nossas relações, uma vez que a gente não tem uma política pública que nos garanta o acesso ao cuidado como um direito humano, uma vez que nem sempre a gente tem dinheiro para contratar particular um cuidador, né? Uma vez que muitos de nós vivemos nessa situação de cuidar de um familiar, é muito importante que a gente cuide para que na ética dessa relação exista espaço para discordar, para que isso não vire uma moeda de troca, de barganha. Você não... por exemplo, eu estava lendo aquele livro da Judith Hellman, né? Que é uma Nossa, que ativista legal, né? Nossa, gente, maravilhosa. fiquei fã demais dela. Quem assistiu o Creep Camp aqui, a Judy, é aquela da cadeira de rodas, aquela que mais aparece. Ela é, enfim, ela é uma das mais ativas militantes pelo movimento da vida independente, né? Eles falam assim lá nos Estados Unidos. E ela diz o seguinte: quando eu era criança, eu escolhia o que eu ia discordar da minha mãe. Então, assim, eu deixava ela escolher a minha roupa. Porque, deixa a roupa, ela escolhe. Eu vou discutir com ela outras coisas. Vejam só, e ela tinha uma boa relação com a mãe. Não era algo, né? Aparentemente, não era algo difícil. Então, assim, que a gente esteja atento a isso, né? De guardar lugar para as discordâncias, para os embates, e isso não virar barganha, não virar moeda de troca em relação a quem depende dos nossos cuidados. Acho que isso é algo para a gente estar muito atento, porque é o que você também trouxe, né, Tatiana? É um princípio ético que tem que permear essa relação. A gente não pode esquecer disso, porque senão a gente usa de uma assimetria na condição do corpo para estabelecer uma assimetria de poder. Então, porque o seu corpo é assim e o meu é assado, eu tenho mais poder sobre você. E isso é muito perverso. E a palavra é subserviência. Exato. E aí, Mariana? Como é que a gente faz, né? Como que Justamente faz? isso. A pessoa que depende de cuidado não significa que ela é subserviente, que ela é subalterna. A pessoa que depende de cuidado é um sujeito. É um sujeito que tem que ter a sua autonomia, né, a sua capacidade de fazer escolhas preservada. Quando eu preservo essa possibilidade dele fazer escolhas, seja ele uma criança, um idoso, uma pessoa que está temporariamente enferma, quando a gente resguarda a possibilidade dessa pessoa fazer escolhas, a gente está dando a ela a chance de uma vida como sujeito, e não como objeto de alguém que está definindo por ele, de alguém que está decidindo por ele, de alguém que vai fazer por ele. Né? Aí e aí a subserviência. A Ilza está comentando aqui, Mariana, que na deficiência intelectual isso é tão complexo, né? A deficiência intelectual, isso é complexo. Primeiro é complexo porque é difícil a gente também saber como é... Né? Outro dia eu estava vendo algumas pessoas que trabalham com tecnologia assistiva falando isso. É muito difícil de quantificar qual é a deficiência intelectual. Porque a gente não tem ferramentas ainda, né? Não dispõe de tecnologia, nem de processos avaliativos que consigam, de fato, acessar essas pessoas, sobretudo as não oralizadas, para que elas possam nos dizer sobre si e, com isso, a gente, de alguma maneira, ter uma noção de qual é a deficiência intelectual delas, ou de quanto é a deficiência intelectual delas. Mas, independente disso, gente, todas as pessoas podem ter escolhas, né? Podem fazer escolhas. As que têm deficiência intelectual também podem fazer escolhas. É claro que a gente vai modular isso. É claro que uma pessoa que está hospitalizada, correndo risco de morte, ela pode fazer escolhas até um determinado ponto. A pessoa que tem uma deficiência intelectual vai fazer escolhas dentro das suas possibilidades. A minha filha, que é cadeirante, não fala, e é uma criança de 7 anos, ela vai escolher até a página 20, né? Ela não vai escolher qual escola ela vai estudar, né? Vai sair, mas ela vai escolher se ela gosta, ela vai me dizer se ela gosta dessa escola, se ela se sente bem lá, que roupa ela quer vestir, qual brinquedo ela gosta de brincar. Isso tudo é coisa que ela pode escolher. O que eu acho é que, às vezes, sob esse manto da deficiência intelectual, a gente se acomoda. Ele tem deficiência intelectual, então é mais fácil a gente acabar tomando decisões por essa pessoa, porque a gente se implicar com ela e criando possibilidades para que ela exerça a sua autonomia é trabalhoso, é difícil, é processo,
né? Então, nem sempre no mundo que a gente vive isso é valorizado ou, mais ainda, isso é possível, né? Mariana, a gente está falando aqui de cuidado, controle, esse perigo do cuidado virar controle. Mas a gente pode ir além, porque esse controle pode ser pior ainda, porque ele pode virar abuso, ele pode virar violência. E quando é que esse cuidado pode virar abuso, pode virar violência? Perfeito, Tatiana, esse ponto que você trouxe é muito importante. Sabe quando que esse abuso vira violência? Quando esse controle vira abuso, quando esse abuso vira violência. Quando a gente vai naturalizando a negação da autonomia para a pessoa. Então, assim, começa com a gente decidindo o que que ela vai comer, o que que ela vai vestir, de que ela gosta. A gente começa De assim, que ela gosta? né? A gente decide A do gente que ela gosta, decide, mas né? E aí isso vai ficando natural. Olha, é natural eu decidir, eu decido por ela, eu decido por ela. Isso vai. Aí a gente vai avançando, 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 de modo que essa pessoa não constrói uma subjetividade apoiada no fato de que ela é uma pessoa que pode escolher. Então ela vai compreender que as pessoas podem decidir por ela, fazer por ela, tocar nela, fazer coisas com ela que ela não pode decidir sobre essas coisas. Ela vai criando essa experiência. Isso vai ficando natural. Daí a pouco, alguém está tocando no corpo, alguém está, né, fazendo, avançando o sinal de todas as maneiras possíveis. E, inclusive, ela vai ter dificuldade de identificar que isso é um abuso ou uma violência, porque ela viveu uma vida de negação, né? Então, às vezes, essa situação se instala e leva um tempo para que a gente, ou a pessoa, ou quem convive com ela, perceba que ela está vivendo uma situação de violência. Então, isso é muito delicado, porque a gente preservar a autonomia das pessoas, né? A gente cuidar, fazer esse pacto, cuidador, quem é cuidado. Um pacto pela autonomia é um pacto, é como se fosse um antídoto para situações de violência, né? Ela não vai aceitar se ela entender que o corpo é dela, que ninguém controla o corpo dela, que quem decide sobre ela é ela, e que ninguém pode fazer isso sem o seu consentimento e sem a sua autorização, né? Aí isso muda de figura. É muito comum que as pessoas que são abusadas... Bom, primeiro, é importante dizer, as mulheres com deficiência, as pessoas com deficiência são 3 vezes mais vulneráveis a abuso e violência sexual do que as pessoas que não têm deficiência. 3 vezes mais. Se a gente faz o recorte nas mulheres, esse número sobe para 10 vezes mais. horror. Mulheres com deficiência são 10 vezes mais vulneráveis. E de acordo com o Atlas de 2019, o Atlas da Violência de 2019, a violência sexual cometida contra mulheres, em 74% dos casos, há reincidência, ou seja, ela acontece mais de uma vez. O que é 74%. 74%. Gente, O que é um indicativo de que quem abusa é alguém próximo. com certeza. A reincidência é um indicativo de que quem abusa é alguém próximo, é alguém que cuida. É alguém que confunde essa relação. Confundir é um termo muito leve para essa história, né? Mas é alguém que faz essa pessoa objeto, subserviente, subalterno, né? Alguém que submete o outro e não cuida do outro. É alguém que controla o outro. Controla a ponto de abusar, de violentar, né? Então, é muito importante a gente linkar, né? Fazer a relação entre esses dados de autonomia, cuidado, controle, abuso e violência. E muito importante... outra coisa importante de saber. 40% das mulheres que sofrem algum tipo de violência sexual são mulheres que não falam. 40%. De novo, a importância da gente construir estratégias de comunicação que não são apoiadas na comunicação oral, né? Ela não fala, mas ela pode se expressar por libras, ela pode usar a comunicação alternativa, né? Enfim, há recursos para ela poder dizer de si. Não é porque ela não fala que ela não vai poder exercer a sua autonomia por meio da comunicação. Mas veja como isso acaba sendo um fator de fragilidade, né? Expõe Com mais. certeza. E eu vou fazer um adendo aqui, Mariana, porque nós temos as delegacias especializadas no atendimento da pessoa com deficiência.
em algumas cidades do Brasil. Infelizmente, são em poucas cidades. Mas você, pessoa com deficiência, se você sofrer algum constrangimento, dê prioridade, caso você tenha uma delegacia especializada no seu município, para a delegacia especializada. Por quê? Porque se você é pessoa com deficiência auditiva, lá vai ter um intérprete de Libras. Se você é uma pessoa com deficiência visual, eles vão poder imprimir o termo, a ocorrência em braille, né? Se você é uma pessoa com deficiência intelectual, a gente espera que esse pessoal que trabalha lá na delegacia, ele esteja preparado, né, para te receber, para conversar com você. Então, a gente tem que dar prioridade. E aí é a hora que eu falo, mas não tem essa delegacia em todo lugar. Então é o momento que a gente tem que brigar para que ela exista. Assim como a gente tem que ter delegacia da mulher em tudo quanto é canto, assim como a gente tem que ter delegacia de proteção à criança e ao adolescente, assim como a gente tem que ter a delegacia especializada no atendimento do idoso, a gente também precisa da delegacia especializada no atendimento da pessoa com deficiência. E tá aí um pleito que todo mundo tem que fazer. Né? Faz pro seu. Ah, Tatiana, mas eu não tenho como que eu vou pleitear isso. Gente, a gente está no ano de eleições. Ô, candidato, vem cá. Nosso município está precisando de uma delegacia. Você podia envidar esforços aí para trazer uma delegacia para gente. Ai, com tanta coisa que a pessoa com deficiência está precisando, Tatiana, você está falando de delegacia. Gente. Infelizmente, né, Tatiana? Porque os dados são muito... Os dados não nos deixam dormir com essa, né? Se a gente tivesse dados de violência que revelassem índices baixos, a gente podia deixar essa prioridade para o final da fila. Mas uma das coisas que mais acontece às pessoas com deficiência, sobretudo as mulheres, é violência. A violência está no topo da lista das mulheres sem deficiência e das mulheres com deficiência. Não é diferente. Então, isso tem que ser, sim, uma prioridade, é um modo da gente reivindicar, assim, primeiro remediando, né? Uma vez que aconteceu, que isso tem um encaminhamento, um tratamento adequado. Então, a gente está falando das delegacias. E na outra ponta, as escolas também preparadas para isso, né? As escolas também em condição de levar essa discussão e de perceber sinais, né? Perceber sinais de abuso, de violência e que possam aí acionar a rede de proteção da infância e da juventude, né? Tem os conselhos, enfim. Tem uma rede para atuar nesse sentido. Então, é muito importante a gente reivindicar isso sim, porque, de fato, a violência está no topo das pautas. Infelizmente, né? E olha só, Mariana, a gente vai falar um pouquinho aqui rapidinho sobre essa ética desse cuidador, como deve ser e como que deve ser a rede, né, de cuidados, né? Essa rede de cuidado. Mas, olha, você não sai daqui hoje sem contar para o pessoal o que você passou com a Alice na viagem para o Chile. O que eu passei? O que foi mesmo? Agora até eu esqueci, Tatiana. Me dá uma pista. Os constrangimentos no avião. Ah, sim. Ai, tá são bom? vários, né? São vários. São vários. Foram muitos, com a né? história do MEDIF, né? Que é a autorização... Vamos só fechar aqui a questão da ética do cuidado e a rede de cuidado. Aí a gente passa para Alice. Vamos lá? Falando especificamente ainda sobre a ética, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte. A gente, óbvio, está aqui falando e defendendo que essa relação tem que ser uma relação sujeito-sujeito, que a gente tem que ter cuidado para não avançar e, ao invés de cuidar, controlar, né? O avesso do cuidado é o controle. Exato. Como é que a gente não avança isso e não controla as pessoas? E como é que a gente cuida para que a autonomia seja sempre esse horizonte desse relacionamento? Isso é uma coisa. Agora, é importante a gente também pensar qual é a condição do cuidador, né? Principalmente no Brasil. Quem é o cuidador? Geralmente é a cuidadora, a mulher. Geralmente ela está sozinha. Geralmente ela não tem uma rede de apoio, né? Geralmente ela tem dificuldade em trabalhar e exercer a função de cuidado. Ela vai ter que escolher uma coisa ou outra. Então, isso faz com que, muitas vezes, ela tenha uma condição de vida precarizada. Essa mulher que está tão subjugada também, por N razões, qual será
que vai ser a condição dela de cuidar? Se uma vez que ela também está vivendo uma situação de negação de direitos, de negação de perspectivas. Essa mulher, quantas vezes a gente escuta assim, né? Nossa, às vezes eu tenho vontade de esganar meu filho, né? A gente fala isso, a gente pensa Você isso. sabe o que que eu já escutei? Eu já escutei assim, se eu soubesse que meu filho ia vir desse jeito, eu jamais queria que ele tivesse vindo. Ai, tá vendo? Já Porque escutei tanto isso, é Mariana. é isso, porque a gente transfere para a pessoa a ausência de direito, de amparo, de rede de apoio que é do mundo, né? Da sociedade. Então fica penoso ter aquele filho. Mas é penoso a gente viver desamparado mesmo. É penoso mesmo. Não é porque a pessoa veio daquele jeito, é porque existe uma estrutura que não favorece a essa pessoa viver com dignidade. Nem ela, nem quem cuida dela. Então, Exato. ficam os dois vivendo numa situação muito difícil. Por isso, essa importância da gente falar da rede de apoio, porque essa mulher, vou me permitir falar no feminino, Sim, porque somos maioria nesse papel. Essa mulher só vai conseguir exercer um cuidado de qualidade e, com isso, garantir a dignidade de outra vida, se ela também tiver esse direito garantido a ela. Se ela tiver uma rede de apoio, se ela tiver condição de cuidar da saúde, se ela tiver uma remuneração, se ela tiver. Se o trabalho dela não for invisível e se ela não for invisível. Se ela tiver isso, ela tem mais condição, não é garantido, mas ela tem mais condição de oferecer isso a quem é cuidado por ela. Se ela não tiver isso, o esforço é triplicado. E aí a relação fica adoecida porque a mulher está adoecida também. exatamente. Inclusive é o que a Lúcia está dizendo aqui, dessa questão da necessidade de cuidar do cuidador. Exato. Quantas mulheres nós conhecemos, Tatiana? Imagino que vários aqui hoje também conheçam, que estão vivendo problemas de saúde mental, estão sobrecarregadas, estão cansadas, estão exauridas, né? Hoje é chique falar burnout, né? A pessoa estafou, né? Estafou porque ela tem que dar conta de tudo. E ela tem que dar conta de tudo que tem um estado ausente. Então ela tem que dar conta de tudo que foi negado a ela e ao filho. E aí ela sai preenchendo a lacuna de todo mundo e quem fica com o vazio grande é ela. Ela que sobra Exato. de história, né? Então, muito importante que uma pauta, ou seja, a gente reivindicar uma relação ética de cuidado com as pessoas com deficiência. Essa pauta não pode ser dissociada da pauta de dignidade para quem cuida, da pauta de reivindicação de direitos para quem cuida. Quem cuida precisa ser percebido, precisa ser remunerado, precisa ter condição, ter apoio, ter rede de apoio, não só a rede informal, a família, não. Rede de cuidado da sociedade, é CRAS, é SUS, é escola, né? É prefeitura. Isso é rede de apoio institucionalizada e com a qual ela possa contar. Essas lutas se fundem, né? Exatamente, Mariana. Aff, isso me dá até um calor, menina, porque é tão Menina, absurdo a gente pensar que as pessoas estão sendo submetidas a condições tão precárias, né? e para Porque todo lado, né? para todo lado. Já que a gente está falando de para todo lado, pessoal, coloca aqui para gente de onde que vocês estão falando, porque eu já estou vendo que tem gente de Morrinhos, Goiás, de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Que Você mais, conhece o gente? povo, né, Tatiana? Eu Você conheço. sabe. Os nossos seguidores, eu tenho a Você honra de sabe. dizer que eu conheço grande parte deles, né? Vai falando aí, pessoal, de onde que vocês estão falando. E agora, Mariana, fala um pouquinho a São Paulo. Fala um pouquinho pra gente sobre a Alice. Falo. Sobre, sobre esse métier da Alice, esse cuidado que você tem que ter com a Alice, esse cuidado com a Alice e o cuidado desse cuidado não virar controle. Sim, sim. Rio Grande do Sul, Salvador, olha que delícia! Oh, coisa boa. E sabe, Tatiana, eu vou falar disso e completo. E além disso, como hoje eu também sou uma mulher com deficiência, né? Eu tenho baixa visão, existem algumas situações que eu nem que eu queira, eu consigo fazer sozinha em relação à Alice. Então, a importância de eu também ter esse cuidado compartilhado, né? Cuidado compartilhado de um filho. Compartilhar, Ó, aqui no só um caso... pouquinho, Mariana. Tem gente do Brasil inteiro aqui. Eita.
Tô vendo, que bom. Quer dizer, acho que tô vendo. Eu vi só uma Alagoinhas aqui agora. Alagoinhas eu já tive aí numa Na oficina Bahia. de locomotivas. Eu acho que era de locomotiva. Mas enfim, eu ia dizendo isso. Quando esse cuidado é compartilhado com um companheiro, aqui no meu caso é compartilhado com meu marido, é um companheiro, isso ainda assim é muito exigente. Imagina quando você não tem com quem compartilhar, né? E no meu caso, se eu não tivesse com quem compartilhar, isso seria opressor para mim também, porque há coisas que com a baixa visão eu não consigo exercer, né? Então eu preciso de cuidado e de compartilhar o cuidado de outra pessoa. Ó, tem gente que tá na Ásia. Eita! Ah, e ela, eu não sei, eu esqueci o nome dela agora. Ela é, ai, depois você Coisas de põe seu nome. João. Pois é, esqueci o nome dela, mas ela é uma querida. Lá agora são 9 da manhã, né? 9h30, 9h37. Bom, e aí, falando disso, acho que o grande investimento que eu faço aqui, Tatiana, nesse sentido, de preservar a autonomia da Alice, pensando que ela é uma criança que não fala, é investir na comunicação dela, né? Na comunicação alternativa. Isso tem sido um grande apoio. Não, acho que não posso chamar de apoio. Isso é a maneira como ela vai se inserir no mundo. A gente se insere no mundo comunicando, cada um faz isso de um jeito. No caso da Alice, vai ser por meio da comunicação alternativa. Já é e está sendo cada vez mais. Então, esse é um investimento. E além disso, até outro dia eu escrevi sobre isso, né? E foi um texto que foi até bastante compartilhado, tudo porque eu dizia que uma das frases que a gente mais fala aqui em casa hoje em dia tem que perguntar para ela, né? Que vai no sentido oposto do eu sei o que ela gosta, né? Então, a gente se vigia nesse sentido aqui. Ah, por exemplo, esse final de semana a gente quer ir para o sítio, né? Eu e meu marido, meu cunhado tem um sítio aqui perto, a gente consegue ir para lá e ficar isolado, não encontra ninguém e tal. Então, a gente queria ir para sair um pouco do apartamento. Aí, a gente decide? Não, a gente fala, tem que perguntar para ela, tem que ver se ela quer ir também. Não é que se ela não quiser ir, a gente não vai, mas a gente vai conversar sobre por que não quer ir, né? Quais são as questões, vamos entender. Tem que ela querer ir ou ela não querer ir tem que ser um assunto entre nós. Isso é permitir que a autonomia dela apareça, né? Por acaso ela quer, por acaso ela diz que adora os porquinhos, por acaso ela diz que gosta de E ouvir pela os própria passarinhos. comunicação alternativa, pelas figuras, ela consegue te dizer isso. Exatamente. Vamos mostrando e ela vai dizendo. E aí, com isso, a gente consegue saber mais coisas sobre ela, sobre as preferências dela. Então, isso é muito importante. A gente parar de presumir, a gente é muito presunçoso, né? A gente tem que parar de presumir as coisas pelos outros. E Seja perguntar porque o o que outro o tem que outro quer, né? perguntar o que ele quer. Pergunta para ela é isso. Lembrar que eu não sou, por mais que eu conheça a Alice, que eu tenho uma relação íntima com ela, eu não sou ela. Eu não sei o que ela quer. Ou eu posso ter uma ideia e isso pode se confirmar ou não. Né? Porque ela, inclusive, está em processo de mudança, assim como eu. Ontem eu não gostava de uma fruta, hoje eu gosto. Ontem eu não comia tal coisa, hoje eu quero. Né? E assim vamos, a gente está mudando o tempo todo. E se a gente não pergunta, a gente não dá nem a oportunidade do outro mudar, né? Essas preferências. Então, esse tem sido um exercício muito, muito bacana, principalmente porque faz com que a gente possa conhecer mais da Alice. E eu fico pensando, sabe, Tatiana, que não é só ela que ganha, podendo se expressar. Né, com a comunicação alternativa, não. O mundo todo ganha com a presença de Alices e de outras crianças com condições como a dela. O mundo todo ganha quando para ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Porque eles têm muito a dizer. A perspectiva de mundo dos nossos filhos, do seu que é autista, da minha que tem paralisia cerebral, de tantos outros, a perspectiva de mundo dos nossos filhos é importante. Ela não pode ser desconsiderada, ela não pode ser perdida. É com ela que a gente também pode construir um lugar melhor para a gente viver. Então, Com certeza. a gente não pode dispensar isso, não. Mas, infelizmente, não é todo mundo que pensa assim, né, Mariana? E nós sabemos, por exemplo, que a Alice, porque o Thiago Elton já fez os spoilers, né? Nós sabemos que a Alice, ela recebeu vários nãos com relação a matrículas em escolas. Conta um pouquinho disso pra gente.
Sim, a Alice recebeu 6 negativas de matrícula há 3 anos atrás, quando a gente começou esse processo. Eu era outra mãe, né, naquela época, então assim, eu ficava muito abalada com as negativas. Hoje a gente vai mudar de escola agora, né? Porque terminou a educação infantil, a escola que ela estava era só até a educação infantil. Então vamos começar de novo. Mas hoje eu já estou preparada para o barraco, sabe? Hoje eu estou bem mais forte nessa história. Estão perguntando sobre a deficiência da Alice aqui, Mariana. Quais são as limitações? Se é que eu posso dizer esse termo, limitações. Pode, não, tá correto. A Alice tem paralisia cerebral. No caso dela, isso significa que ela não anda, ela não tem sustentação cervical, né? Não senta, não anda, não fala, não faz nenhuma atividade com autonomia. Ela precisa de apoio para tudo. Ela tem baixa visão, ela tem disfagia, que é uma dificuldade de coordenar a deglutição, mastigação e respiração. E ela tem epilepsia, né? Ela tem convulsões. Essa é a condição da Alice. Agora, veja só que curioso como é quando eu descrevo a Alice. Ela não anda, ela não fala, ela não sustenta a cabeça. Isso está informando o que sobre ela? Nada, eu estou dizendo que ela não é. Eu não estou dizendo que ela é. Exatamente. Olha como a gente faz o registro errado. Então, assim, ó, a limitação da Alice é essa. Isso é o que ela não é. Agora, ela é uma criança debochada, que adora passarinhos, que agora canta Gilberto Gil, do jeito dela. Eu vi! Que vai pra escola sem lindeza. Eu vi. Entendeu? Isso é a Alice. Isso é quem ela é, né? Isso é quem ela é. A gente também tem que aprender a falar sobre quem são. E não sobre quem não é ou que não tem, né? E a Alice se comunica com figuras de comunicação alternativa. Tem uma pessoa aqui, a Cláudia, está perguntando como é que ela vai fazer comunicação alternativa com a criança com síndrome de Down que tem dificuldade para se comunicar. Olha só, a Alice faz, né? Faz. A Alice tem a dificuldade da comunicação, porque ela não fala, e a motora, né? Porque tem a parte motora também com limitações, e é possível. Olha, todo mundo pode se comunicar, todo mundo pode aprender. O que tem que ser ajustado são as tecnologias, os métodos, né? E é essa perspectiva que a gente não pode perder. Todo mundo pode. A gente tem que olhar para todas essas pessoas e presumir competência. Eles podem, eles aprendem, eles sabem o que querem, eles têm o que nos contar. A gente aqui não conhece qual ferramenta, de que jeito que faz, como é que pode fazer. Então, a gente tem que correr atrás de buscar apoio para isso também. Né? Mão de obra qualificada, né, Mariana? Exato. Por isso que as escolas, né, negam a matrícula, como foi o caso da Alice. 6 escolas negaram a matrícula, porque assustam, porque não estão acostumadas ainda, né? Porque se a gente pegar a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, isso tem pouco mais de uma década. Então, tem pouco mais de uma década que crianças como a Alice estão tendo autorização para estar numa escola comum. Então, é óbvio que as escolas assustam. Isso ainda não faz parte da rotina delas. Agora, eu quero mais é que a Alice entre na escola e cause todo tipo de desconforto. Que tire tudo e todo mundo do lugar, sabe? Que faça o currículo melhorar, que faça a professora aprender comunicação. Tira todo mundo da zona de conforto. Exatamente, porque despertando para a necessidade de adaptação. Exato, porque o mundo que não é para todas as pessoas é um mundo que está com defeito. É esse mundo que tem que ser consertado. Não é a minha filha. Né? A minha filha está linda, maravilhosa, o seu filho, todos nós. Nós temos que ter lugar. Então, se essa escola não dá conta, ela que se vire. Ela que vai correr atrás. Esse currículo que vai se refazer. Essa LDB que vai ser questionada. Esse Todos para a Educação que pare para pensar que educação é essa e para que todos são esses. Sabe? Para cima de mim, não. Para cima de mim, não. Nossa! A gente podia falar de tanta coisa aqui hoje, Mariana, e a gente só tem mais 15 minutos. Ai, meu Deus, tá acabando. Pois é. Olha só, vamos falar da história do Chile, porque um monte de gente ficou curioso. Uma vez eu estava lá, né? Gente, eu confesso para vocês, eu não consigo ficar olhando feed de Instagram, Facebook, essas coisas. Mentira, eu vejo piadas. A rainha das piadas. Eu vejo mais o que o pessoal me manda no inbox, né? Mas, o que acontece? O pessoal sabendo que eu adoro piada, o povo já me manda, já, né? Já vai direto, né? Vi isso aqui, vai passar. O pessoal me manda. E
como o pessoal sabe que eu não consigo ver todas as mensagens, o pessoal mais chegado já sabe por onde mandar para eu ver. Ou seja, já tem Gente, eu tenho uma dificuldade muito grande com WhatsApp, com inbox, porque são muitas, mas muitas mensagens. Então, eu não consigo acompanhar. Então, por exemplo, quando eu vejo que é uma mensagem muito grande, eu já deixo ela para depois, porque eu vou dar prioridade para as pequenas, né? Para eu poder... Aqueles 5 minutos que eu tenho, eu vou ver as pequenininhas para dar tempo de ver mais coisas, né? Responder mais gente. Mas então, e aí eu tô lá um dia, né, tranquila, naquele momento em que eu posso ver o feed e eu tô vendo e cai na Mariana Rosa. E aí tinha um texto dela contando de uma viagem dela para o Chile e um acontecimento, né? E assim, deixou todo mundo alvoroçado essa postagem sua, Mariana. Conta um pouquinho aqui como que foi essa experiência de viajar com a Alice. Era para fazer um tratamento, Mariana? Ela faz um acompanhamento com fisioterapeuta, que o método foi inventado por esse cara que é lá do Chile, lá de Santiago. Então, a gente já foi lá 3 vezes para fazer esses intensivos, né? E assim, a Alice, como nasceu prematura, ela tem o pulmão, tinha, né? O pulmão frágil, broncodisplásico, né? Que fala, aquele pulmão muito reativo, que mudou o tempo, já dá vontade de espirrar, já cria uma gripe e tudo. Só que no caso da Alice, qualquer reação vira uma necessidade de suplementar com oxigênio. Ela tem que colocar aquele catéter e ligar na bomba de oxigênio, na bala de oxigênio e suplementar. Então, para viajar de avião, e a gente descobriu isso da pior forma, que foi um dia pegando um avião para fazer uma viagem para Campinas. Na hora que o avião subiu, tinha, sei lá, 10 minutos de voo, ela ficou preta. A gente olhou para ela assim, ela estava preta, sem conseguir respirar. Aí a gente tinha o saturímetro, mediu, a saturação dela estava 59. O normal é acima de 90. Então ela estava parando de respirar. Aí a gente falou com a aeromoça, pelo amor de Deus, a máscara de oxigênio. Não, ao desespero, ao desespero. Né? Enfim. Então, desde então, aí a gente consultou um pneumologista que explicou, olha, o pulmão dela, como foi um pulmão prematuro, o pulmão é o último órgão que se forma. Então, como ela nasceu muito prematura, o pulmão não estava formado. E ele ainda foi invadido por uma oxigenação mecânica. Então, ele é um pulmão cheio de lesões. Ele vai se regenerar. Até os 7 anos, ele se regenera. Até lá, ela vai precisar do oxigênio nessas situações. Então, não viajem sem oxigênio. Então, toda vez que vai viajar, toca pedir Medif para a companhia aérea, preencher aquilo tudo, tem que explicar. E aí tem que explicar que ela não usa oxigênio em solo, que é uma medida preventiva. E aí eles não entendem, se ela não usa em solo, por que vai precisar lá em cima, sendo que lá em cima a concentração de oxigênio da cabine é igual a em solo? Não é um pouco mais baixa, tanto que todos nós ficamos meio sonolentos, né, quando o avião está mais alto, porque a saturação cai. Enfim. E aí, assim como na escola, né? 6 negativas de matrícula, no avião não é diferente. Você quer voar e não pode. Por quê? Porque não pode te dar uma autorização para voar, mesmo que você contrate a bala de oxigênio, que ela esteja dentro das normas da BNT, das normas lá da companhia aérea que são requeridas. Pode estar tudo certinho. Eles criam todo tipo de dificuldade porque eles não querem. Eles não querem essa pessoa voando, eles não querem se responsabilizar. E não querem mesmo, né? Então, é isso. Aí, o que eles fazem? Só que eles não vão te falar que não autorizam, porque isso gera processo. É uma negativa, né? A negativa é uma arma na nossa mão, né? Então, eles deixam para te dar a resposta no último minuto, que é para não ter tempo de você recorrer. Então, eles te dão... Você tem um prazo para você ter a resposta, que, se não me engano, é de 48 horas. Você tem 48 horas para responder a solicitação, se não me engano. É o prazo estabelecido pela ANAC. Aí, eles deixam para responder na 47ª hora, né? E se você tiver pedido isso muito perto da viagem, geralmente não dá tempo de você recorrer. No nosso caso, a gente já sabia disso, então a gente já tinha pedido com 10 dias de antecedência. E eles furaram esse prazo de 48 horas e foram deixando passar. Eles responderam... Propositalmente, né? Propositalmente. É isso que eles fazem, porque eles contam que a gente não vai reivindicar ou que a gente não está informado, né? Exato. Então, assim... É muito
delicado, né? E aí você vai embarcar, ninguém sabe como proceder, né? A equipe lá de solo não sabe que aquilo é uma bala de oxigênio, como é que despacha, como é que entra a bordo, ninguém sabe. A ponto da mulher que tá lá virar para mim, olhar para Alice na cadeira de rodas e fala: você vai despachar a cadeira? Ela vai andando até a sala de embarque? Eu fiquei olhando. Não, peraí, o que passou na cabeça dessa pessoa? Como assim ela vai andando? Eu falei, ela é cadeirante. Ela não vai andando até a sala de embarque. Você tem outra cadeira? Você está sugerindo que eu despache aqui, que você vai me dar outra? E ela, não tem outra. Ou você leva ela no colo. Não, ela não vai no colo, então ela vai despachar lá na porta. Né? Na porta do avião você pega a cadeira. É um problema seu, não é um problema meu. O tempo todo você tem que lembrar. Isso você está contando que tem o finger, né? Imagina Exato. se tiver que subir a escada. Né? Exatamente. Então, enfim, o tempo todo a gente tem que lembrar a sociedade, a escola, a rodoviária, o aeroporto, a praça, o parque, a padaria da esquina, que o problema está com eles, né? Que o defeito está com eles. O tempo todo você tem que lembrar isso. O tempo todo você tem que dizer, inclusive você tem que andar com a legislação embaixo do braço para dizer, eu sei dos meus direitos e quem está errado é você. Né? E para voltar de lá para cá foi a mesma coisa, né? A mulher não queria deixar a gente despachar a bagagem do jeito que estava, a gente tinha prioridade, ela encrencou com a bagagem e foi preciso de eu dizer, olha, você não está entendendo, eu não estou te pedindo um favor, o que eu estou te falando é meu direito, você que está descumprindo. Agora, é muito desgastante, né, Tatiana? Porque, assim, qualquer passo que a gente vai dar, não é um passo dado, né, tranquilo, é um passo negociado. O tempo todo se Exatamente. negocia. Tem hora que dá preguiça, né, Mariana? Da gente ter que avisar o tempo inteiro. O tempo Tem todo que a gente parece que a avisar. gente tem que escrever na testa da gente que tem necessidades específicas para aquele local, para aquele momento. E dá Outro preguiça. dia, eu fui Tem com hora a que dá Alice. preguiça até de brigar, não dá? Dá preguiça de brigar, Tem a hora que gente dá preguiça. A gente cansa. Outro dia eu fui numa festa de aniversário com a Alice e tinha aquelas animações, né? Contrataram lá os palhaços, enfim. E aí ele fazendo um monte de brincadeira e nenhuma dava para Alice participar. E ela foi ficando amuada, sabe? Aí eu cheguei num cantinho e falei, escuta, você reparou que a minha filha é cadeirante? Tem alguma brincadeira que você possa oferecer, que a gente possa fazer e ela participe, por favor? Aí ele disse, você devia ter avisado que ela vinha para o aniversário para quem nos contratou nos avisar, para daí a gente prever a brincadeira. Gente, Não, foi gente. brincadeira. Não, gente. Pelo amor de Deus. Quer dizer, Essa que foi a brincadeira assim, dele, né? mundo, a gente vai sair de casa, tá? Liga a Anitta, prepara, né? Que nós vamos sair. Entendeu? Tem a dó. Não, é muita cara de pau, né? É muito flagrante o Gente, desrespeito. que absurdo. Tem tanto jeito, ele podia ter dito, olha, eu nunca fiz nenhuma brincadeira com uma criança cadeirante, me ajuda? Era só ele ter dito isso. Eu diria, com prazer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu podia sugerir, mas não, ele fala que eu tenho que avisar. A culpa é minha, entendeu? Gente. A culpa é nossa de querer estar no mundo, de querer ir no aniversário, de querer estar com um coleguinha. A culpa é nossa, ele tá certo. Né? Mariana, em 2016, a gente começou a comemorar aqui o Setembro Verde, aproveitando que a gente está no Setembro Verde para fazer esse comentário e trazer essa lembrança. E em 2016 a gente fez a multa moral aqui em Goiânia. O que a gente fazia? A gente travou um pouquinho você. A gente imprimiu a multa moral, né, falando que a pessoa não podia estacionar ali naquele local e saiu colocando nos carros aqui na nossa cidade, né? Aqueles carros que estavam estacionados em locais reservados para pessoa com deficiência ou de frente para as rampas das calçadas, né, para o pessoal descer de cadeira de rodas. E assim, eu fico muito orgulhosa de poder falar que a gente fez isso aqui na minha cidade inspirada em você, né? Porque a ideia veio de você. E aí a gente copiou e a gente faz aqui na minha cidade desde 2016. Eu acho que foi a primeira vez que a gente se falou. Assim. Foi a primeira vez. Eu acho que foi a primeira vez. Né? E eu fiquei super feliz, assim, de ver que isso
pode ser usado de uma maneira mais ampla, né? Porque daí não era só ir aplicando, teve um fato, assim, né? Isso é Conta pra maravilhoso. gente. Conta esse fato pra gente. A gente tem 4 minutos. Ai, meu Deus, vou contar rápido. Oh, a questão é cansativo também. Toda vez a gente vai sair, você tá indo para uma consulta, tá indo ao médico, tá indo na escola, enfim, você pode estar indo na esquina, não importa, né? O que você tá indo fazer não interessa. Importa que você, por lei, tem direito à vaga, que é reservada para pessoa com deficiência, e essa vaga nunca está disponível, porque sempre tem um espertinho que acha que ele tem mais prioridade que 5 você. minutinhos, não vai atrapalhar. Exatamente, 5 minutos não vai trabalhar. E isso é privilégio. Eles falam que é privilégio, né? É privilégio, isso é mamata, né? Ah, então tá. Ou então eles param de um jeito que você não consegue abrir a porta, né? Que você não consegue dar ré, você não abre o De frente porta-mala para para as tirar a rampas de cadeira. acesso da calçada para poder descer com a cadeira de rodas. Exato, aquelas belezas todas. Enfim, eu cansei, enchi o saco e resolvi fazer um adesivo desses que a gente cola e que custa para sair do vidro das pessoas. Sabe aquele... Não, a nossa não era de colar, não, mas você sabe que você deu uma boa ideia. O meu era de colar, você tirava assim, colava, e a pessoa tenta tirar, não é aquele que sai inteiro, é aquele que vai rasgando, e você precisa depois ir com água raspa para tirar, entendeu? Era esse. É claro, né, Tatiana? Vamos fazer um mico bem feito. E aí era isso, eu andava com eu ando ainda com isso embaixo do braço. Eu não, porque eu não dirijo mais, mas meu marido. A gente anda com isso debaixo lá do braço, dentro do carro, e parou. Tem alguém lá. A gente fica até torcendo hoje em dia para ter alguém só para ir lá e pegar a porcaria do adesivo. E depois a gente fica de longe para ver a pessoa chegando e dando de cara com adesivo, assim. E aí tem reações várias. Tem gente que realmente fala, putz, foi mancada, e tem gente que fica possessa, né? Porque imagina colar um adesivo no seu carro. E teve gente que já me ameaçou, falou que isso é danificar a propriedade privada, que eu não podia fazer isso, não. É, ele podia estacionar ali, né? É, falei, beleza, a gente tá numa sociedade que é olho por olho, dente por dente. Você parou na vaga errada, eu danifico a sua propriedade e tá tudo certo, a gente tá empatado. Que horror. Mas enfim, a mensagem é bonitinha, né, Tatiana? A mensagem não é ofensiva. Ela Não, de forma alguma. Ela é educativa. A mensagem é pedagógica. Bem mais bonita do que eu tô falando. Fala para as pessoas, fica esperto, não é assim que faz e tudo, né? Você está infringindo o direito de outra pessoa. Repensa a sua atitude. É uma coisa bem mais bonitinha do que eu tô falando. E o pessoal tá aqui perguntando se a live vai ficar salva, né? Vai sim, pessoal. Vai ficar aqui no IGTV, depois sobe para o YouTube, Direito e Inclusão. E com certeza nós teremos Mariana Rosa aqui novamente, né? Para a gente poder conversar sobre assuntos variados. Porque com a Mariana dá para a gente conversar de tudo. Querida, com você dá para conversar de tudo. Uma mediadora dessa, a gente conversa de qualquer coisa, né? Sai daqui. Muito obrigada, viu? Eu admiro demais você, seu trabalho. Fico feliz também que eu vi mais ou menos que tinha gente que me segue e que tá talvez te conhecendo, não sei. Então é bom também que a gente faça esse intercâmbio e fortalece a causa, o tema da deficiência, que para nós é o mais caro, né? Obrigada mesmo. Gente, Mariana, aí fica salvo aqui. Parou? Não, parou não. O que eu quero te dizer é que foi uma honra ter você aqui com a gente hoje. Assim como é uma honra ter todo esse pessoal aqui com a gente. Olha, eu vou te falar uma coisa. A maioria desse pessoal que está acompanhando a gente aqui está em todas. Eles estão em todas. Ou seja, o público é seu. Público fiel, direito e inclusão aqui, ó. Todo mundo de parabéns. Sempre aqui com a gente, se informando, participando, né? Com a gente. Mariana, muito obrigada pela presença, tá? Até a próxima. Espero poder revê-la pessoalmente logo. Eu também. Aqui para comer um arroz com piqui por aí, umas pamonhas. Oh, coisa boa! Eu já tomo uma pamonha aqui já, Mariana. Então. Você não tá, não. Obrigada, então, Mariana, beijo, muito obrigada. Beijo pra Alice, tá? Fica com Deus. Pra você também. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Pessoal, foi legal, não foi, meu povo? Semana que vem tem mais. E olha só, eu tenho cada surpresa para vocês, para esse setembro, que vocês não têm noção. Continua acompanhando a gente, porque toda semana a gente tem um papo novo aqui e construtivo para estar
compartilhando com vocês, tá bom? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.